Fala, investidor, tudo bem com vocês? Vamos aqui falar um pouquinho das três empresas agora de forma comparativa e vamos ver qual é a mais barata. E quando eu falo barata, pessoal, eu não estou dizendo sobre o preço nominal que está sendo negociado, porque se fosse assim, com certeza era a Raizen, mas pelos seus múltiplos. E nós estamos isso olhando em relação ao passado, tá? Não estou aqui considerando uma perspectiva futura. Até porque numa perspectiva futura, eu, Giovanni, acredito muito na Raizen. Já falei isso em vídeos anteriores, acho uma empresa muito boa, mas nós estamos então olhando em relação ao passado. Em relação ao passado, então nós vamos ver que a empresa que tem maior dividendo yield é a Raizen, ela está com um potencial aqui de 6%. E se nós podemos fazer, é vir aqui e fazer uma comparação dos dividendos dela, das empresas, médio. Olha aqui, o médio da Jales Machado é de 3%. Quando nós olhamos da Raizen, ele tem uma média de 4,35%. E a São Martinho, nós vamos ver aqui uma média de 2,59. O que nós vamos ver então? A Raizen, normalmente, ela consegue remunerar melhor os seus acionistas em termos de dividendo do que as outras duas. E ali eu já comentei, né, que um dos grandes problemas da Raizen é a quantidade de ações. Se ela comprasse um pouco dessas ações, poderíamos ter um dividendo maior, já que ela gera muito resultado. Mas voltando aqui, então, se vamos considerar o preço barra lucro, ou seja, um dos principais indicadores fundamentalistas, nós percebemos que a São Martinho ela está negociada mais barata aqui entre todas elas. Tá? Então, ela tem um valor de 6,59, enquanto a Jales está 59,25, quase 10 vezes mais o valor da Jales. O preço barra VP, o mais barato está aqui na Jales, mostrando que o mercado não está disposto a nem pagar o valor do patrimônio, né, da empresa. Ou seja, tudo aquilo que ela tem de imobilizado, o mercado não está nem disposto a pagar aqueles valores. Lembrando que muitos daqueles imobilizados nem estão a valores justos. Outros estão, né, igual os ativos biológicos, mas ela tem ativos lá que nem estão a valores justos e o mercado não está considerando isso aqui. O preço barra receita, a empresa mais descontada é a Raizen, com 0,14, ou seja, o mercado está disposto a pagar 14 centavos para cada R$ 1 de receita que a empresa gera. Isso mostra realmente que a empresa está muito descontada e que ela pode, então, ter aqui um bom indicador de perspectiva. Quando nós olhamos as margens, nós vamos ver que a maior margem bruta é da Jales Machado, porém a empresa com maior potencial de transformar a margem lucro, receita em lucro, ou seja, a margem líquida, é a São Martinho, com quase 20% aqui. As outras duas, 1,78 e 0,41. Então nós podemos ver que a São Martinho ela tem um potencial, uma capacidade muito grande de transformar em receita. Se nós podemos observar o histórico. No histórico, a Jales tem 14,19, a Raizen tem 0,88 e a São Martinho ela tem 13,99. Só que aqui nós vamos observar, primeiro, olha a quantidade de dados a mais que a São Martinho tem. Então, ela já passou por bem mais crises que essas outras duas e ela tem aqui nos últimos anos, nós fazemos uma comparação apenas do período que a Jales Machado tem, que é 2017. Então, nós pegarmos aqui 2017 para cá, a São Martinho teve um único ano que ela ficou abaixo de 10. Nos outros anos todos foram acima de 10. Os principais, aquilo que abaixou muito a média dela são os anos anteriores. Então é uma empresa, sim,
que tem uma previsibilidade de gerar muito lucro com base nas suas receitas. Sobre as dívidas, a mais tranquila aqui é a São Martinho, ou seja, a dívida líquida em relação ao PL, ela deve menos do que o seu PL, as outras duas devem 1,4 e 1,46, ou seja, elas devem mais do que o seu PL. A liquidez, todas são capazes de pagar suas dívidas de curto prazo com os recursos que ela tem no curto prazo. Isso é um ponto positivo, sendo aquela mais tranquila a Jales Machado. Quando nós olhamos o ROE, nós vamos ver que o ROE da São Martinho é disparado bem maior do que das outras duas. Nós podemos até fazer aqui uma comparação entre elas. Olha, a Jales tem 21 e 23, a Raizen 20 e 51 e a São Martinho tem 14,61. Novamente, nós vamos ter a partir, então, pegando aqui 2018, ela tem uma abaixo de 9,55. Já a Jales, ela tem duas abaixo, sendo as atuais. Tá? Então, ela tem perdido capacidade de transformar o capital dos sócios investido em lucro. Tá? Então, isso é um ponto negativo. A Raizen também tem perdido, e um dos grandes efeitos foi aqui em 2021, que ela teve esse valor tão alto, quase 60%, depois, tá vendo? Ela vem perdendo capacidade. A São Martinho, não. 2021 foi bem mais alta, caiu em 2022, 2023 subiu, e o atual está 19,85. Ou seja, é uma empresa que tem todos os indicativos de que está negociando mais em conta mesmo. Em relação ao crescimento, né, a Raizen ainda não tem as informações, a receita, a Jales é a que mais cresceu, só que lucro, né, que é mais interessante, a São Martinho tem conseguido crescer os lucros, enquanto a Jales, né, tem apresentado uma redução. Se nós formos aqui para as nossas fórmulas, pela fórmula do Décio e Bazin, todas estão negociando caras, e isso nós já tínhamos falado, porque não são empresas com um foco tão grande em pagamento de dividendos. Agora, se nós observarmos pela fórmula do Graham, nós vamos ver que a São Martinho ela tem um potencial de valorização de 60%, ou seja, a empresa está bem descontada em comparação com as outras duas empresas, tá bom? Lembrando, pessoal, esse vídeo não é recomendação, nem de compra, nem de venda, é apenas um vídeo educativo no qual eu busco trazer aqui para vocês uma comparação entre esses setores. Bom, pessoal, muito obrigado. E eu peço, dê o seu like, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito. Do mais, bons estudos, bons aportes a todos.